Que bênção, que alegria, o povo de Deus. Obrigada, pastor Samuel, os pastores da casa, pastor Reinaldo. E é uma honra para mim estar aqui, falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Esse tema, família, queima em nós. Como eu já disse, nós temos um seminário voltado para famílias, e a gente gosta muito de falar com famílias, com pais, com filhos. Nosso ministério já está chegando aos 30 anos, com adolescentes, com jovens e adolescentes, e tem uma parte aqui, a Sarinha é uma das nossas adolescentes ali que eu trouxe junto comigo. A Fabiana está chegando agora, mas é uma mulher de Deus, abençoadíssima, já orou muito comigo, por mim. A Sara é uma intercessora. E a Tati também está aí, o Calel é filho da Tati, né, Calel? O Henrico, acredito que a Tati saiu com o Henrico, mas o marido da Tati foi hoje, essa madrugada, para o sul, com uma equipe, para ajudar a reconstruir a igreja, as casas dos irmãos. Para vocês terem ideia, 80% da igreja, das casas dos irmãos da igreja foram atingidos, estão sem emprego, estão assim, nas mãos do Senhor. Mas o Senhor tem cuidado de todas as coisas. A Tati está ali, entrando. A Tati chegou na igreja solteira, novinha. Hoje está bem casada. Então, nós cuidamos dessa família e uma família bendita. E hoje o esposo dela está indo lá para o sul. Não chegou ainda, mas hoje à noite vão chegar por lá. É realmente muito triste tudo isso que está acontecendo lá. Inclusive, a gente estando bem perto, por ter meu filho lá, porque às vezes acontece algumas coisas, a gente pensa assim, está longe, é ruim, é difícil, mas agora está muito perto. E na sexta-feira, meu filho entrou na casa dele e mandou o vídeo. Ele mora num apartamento, mas é o térreo. E aonde ele mora, a água atingiu até o 2º andar. Então, a casa dele foi totalmente inundada. E ele pôde entrar na casa dele depois de 3 semanas, nessa sexta-feira. E ele foi filmando. A minha nora filmou os detalhes. E a hora que ele abriu a porta caiu, assim, a porta dobrou. É algo assim assustador. O cheiro, minha nora conta que o cheiro estava horrível, está horrível, né? E meu marido esteve lá, chegou aqui em Ribeirão sexta-feira, ajudou a limpar a igreja, né? Por enquanto limparam a igreja, estão recuperando algumas coisas, mas a maioria das coisas, na casa do Natan, por exemplo, se perdeu tudo. Inclusive, ele mandou um áudio depois, falou que o mais difícil não é perder as coisas, mas é perder as lembranças. As fotos, eles perderam o convite de casamento, esses detalhes assim, né? Graças a Deus, eu sou mãe, né? Guardei um convite, um convite além, já mandei para ele. Mas eu falei para eles, tenho falado, né? Como Salomão dizia, é melhor estar num lugar de luto do que numa festa, porque ali a gente vê o nosso fim. Nós vemos quem nós somos, né? Na verdade, nós somos como a erva, ela seca. De um dia para o outro seca. As nossas coisas vão ficar aqui. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, para sempre. E aí a gente começa a pôr as coisas nos devidos lugares e dar importância para aquilo que realmente é importante. Eles tiveram que ser resgatados ali, graças a Deus foram resgatados e estão bem, fisicamente estão bem, e supridos materialmente. E nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos que essa manhã já está chegando. O Senhor está suprindo e Ele é bom, é sempre bom, em todo tempo Deus é bom. Amém? Nosso assunto aqui hoje é falar sobre famílias e umas famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? É uma família fora da função, com os papéis trocados, com aquilo. Nós conversamos na última vez que eu estive aqui sobre a função do pai e da mãe, bem rapidamente. Eu vou aqui dar algumas pinceladas em alguma coisa que nós já conversamos, mas família disfuncional é uma família que não funciona, é uma família que não dá certo, é uma família que não tem as suas necessidades básicas supridas, material, emocional, espiritual.
E, como eu já disse, assim, nós temos muito peso por isso, e temos uma família que não é perfeita, minha família não é perfeita, porque realmente nós não somos perfeitos, mas nós tivemos muita alegria na educação dos nossos filhos. Meu filho um seminarista, vai ser pastor, está ajudando a igreja lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Minha filha vai casar agora em agosto, uma mulher de Deus, com um homem de Deus. E a gente percebe que, com a graça de Deus, Ele foi estruturando famílias a partir de nós. E não só nossos filhos naturais, mas nossos filhos espirituais. A Tati está ali como exemplo. Nós colocamos a nossa vida, depositamos na vida deles. E aqui está uma outra família bendita, estruturada, que abençoa as nações da terra, que abençoam as pessoas, porque as nossas famílias não podem ser voltadas para nós mesmos. Mas assim, a gente fala de família disfuncional, uma família que não funciona, uma família que não tem as suas necessidades básicas supridas. Mas qual que é a base? Qual é o padrão? Aonde a gente vai nivelar isso, o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado? Bom, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ok? Nós vemos que quando Satanás quer atingir algo em Deus, ele atinge as estruturas. E como que o nosso inimigo tem feito? Ele tem atingido as estruturas familiares para destruir a nossa sociedade, porque a família é a base da sociedade. Agora, se desconstruir o quê? O que o nosso inimigo tem feito? Ele tem desconstruído a família judaico-cristã, instituída há séculos na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, ele traz dúvidas sobre o que é realmente a base, o padrão de uma família. O que é uma família? E, buscando nisso, que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, e a gente vendo com a história que famílias que são bíblicas, famílias que obedecem ao Senhor, elas funcionam. Famílias que dão certo são famílias, pela nossa observação, não precisa nem ir muito longe, mas na nossa geração nós podemos observar que famílias que dão certo são famílias que buscam e praticam as necessidades e as funções que Deus nos manda. Aquilo que Deus fala e a influência judaico-cristã, ela não é errada, mas resolveram, e eu sei que isso veio do inferno, resolveram questionar a família judaico-cristã, e isso está trazendo muita confusão, inclusive trazendo sobre os nossos filhos uma confusão, uma Babel, uma Babilônia, algo que realmente traz muita tristeza entre nós. E a gente tem visto que as pessoas questionam coisas hoje que são assim inquestionáveis. Questionam o que é certo se coloca como errado, e o que é errado é certo, e as coisas, aquilo que a Bíblia fala bem claro, colocam aquilo que é bem como mal e o mal como bem, e isso a gente percebe que é o início das dores. Lá em 2 Timóteo 3 diz que os últimos dias seriam trabalhosos, os homens serão arrogantes, caluniadores, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, orgulhosos. E é esse o perfil da nossa sociedade, é assim que nós vivemos. Agora, o que podemos fazer, o que nós podemos fazer aqui, vivendo nessa Sodoma que vivemos, nesse mundo de pecado, o que a gente pode fazer para quebrar esse sofrimento nas nossas famílias, essas maldições, esses traumas que vêm trazendo disfunção em nossa casa? A minha pergunta é: realmente traumas disfuncionam famílias? É a minha pergunta para você. Será que realmente traumas, feridas lá do passado, podem trazer disfunções na nossa vida? Eu não vou responder agora, eu vou responder com a palavra, mas no final nós podemos entender que, se Deus não derramar luz nas nossas trevas, nós estamos perdidos.
realmente Ele é a nossa fonte, como nós cantamos aqui. Ele é aquilo que supre a água que a gente bebe dele, aquilo que é a fonte, aquilo que traz alegria, aquilo que traz renovo para os nossos dias, para todo o tempo. E a gente nunca mais terá sede buscando ali a fonte. Por isso, há trevas dentro de nós que nós nem imaginamos. E pedimos a Deus, derrama luz nas nossas trevas. Há coisas que precisam ser trabalhadas que eu nem sei. Trabalha, Senhor, eu dou a liberdade para o Senhor trabalhar. A gente vai aqui hoje estudar apenas um dos pontos que disfuncionaliza uma família. Um dos pontos é trauma. Os traumas, será que os traumas realmente disfuncionalizam a família? Nós vamos ver alguns traumas, alguns episódios bíblicos, mas se a gente não se entregar a Deus, nós não nos veremos livres dessas cadeias, dessas ruínas, que a gente vai entrando. E às vezes eu olho pais desesperados. Essa semana mesmo conversei com uma mãe, que a filha nasceu na igreja, cresceu na igreja, e entrou para o caminho do homossexualismo, da homossexualidade, e a mãe está desesperada. E eu falei, minha irmã, ela não deixa de ter coisas boas porque entrou para o caminho do pecado. Ela é uma mulher que tem caráter, uma mulher que pode ser trabalhada, e todas as sementes que você plantou está ali. Mas, com muito jeito, com muito cuidado, eu fui trabalhando algumas disfunções dentro daquela casa, né? Como que a gente pode, de alguma maneira, evitar algumas coisas para não chegar num ponto extremo como esse. E ela chorou muito, mas ela reconheceu, realmente, eu tenho feridas, eu tenho traumas, e elas precisam ser trabalhadas em mim, essas feridas. Eu preciso deixar Deus curar. Eu mesmo já identifiquei na minha vida algumas feridas que eu nem imaginava que eu tinha. E assim, de verdade, irmãos, eu não estou aqui querendo ressuscitar feridas que já foram curadas. Mas muitas vezes são feridas, traumas que nós sofremos lá no passado, que traz algum pensamento e alguma atitude em nós que disfuncionam nosso papel dentro de casa. Então, às vezes nós nem sabemos, nem imaginamos, mas há situações ali atrás que traz dentro da nossa mente um lixo. E, mas tem lixo dentro da minha cabeça, eu sou crente. Não, tudo bem, se é crente, eu também sou. Não estou questionando a questão de a gente crer em Jesus ou não. Eu estou questionando a mentalidade que Satanás vem semeando em nós, na nossa geração, e até mesmo na geração dos nossos pais, que vem desconstruindo uma mentalidade que Deus tem para a família. Então, nesse sentido, e inclusive nós falamos nos pais curados, filhos saudáveis, como que o pai contribui para o filho ser saudável. Agora, nós entendemos que lá em Isaías 53:4 diz, certamente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, gente, se certamente Ele levou sobre si as nossas dores, Ele já levou sobre si as nossas dores emocionais também. Então, por que não beber dessa fonte que é Jesus, que tem essa cura, que jorra água limpa, para me limpar, derramar luz nas minhas trevas, como o salmista sempre falou? É exatamente esse ponto que nós precisamos conversar, dialogar sobre isso, é algo tremendo. E eu quero te desafiar em casa a ler tudo isso que nós vamos conversar aqui rapidinho. É uma história bíblica, e eu não vou conseguir ler todos os textos bíblicos, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você. E nós vamos ver que, graças a Deus, nós temos a Bíblia, que é nossa única regra de fé e prática. Nós temos a Bíblia para ver o que deu certo e o que não deu certo. Às vezes eu converso com adolescentes, né, Sarinha?
E eles choram. Não é o caso da Sarinha, uma família abençoada, bendita, mas muitos não têm pais presentes, ou realmente não têm pais por perto. E eles falam, mas eu não sei dar, não vou saber dar aos meus filhos, porque eu não tenho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Eu falo, aí que nós nos enganamos. Realmente nós não podemos dar o que nós não temos, mas Deus pode fazer o sobrenatural e nos dar o que nós não temos, e com as nossas famílias nós aprendemos como não fazer, nós aprendemos o que é errado, então a gente vai fazer o que é certo. A gente tem um padrão do erro, então a gente vai entrar, estudar a Bíblia e ter um padrão do certo. E eu dou como exemplo a mim mesmo. Eu vim de uma família, a minha família original não é uma família funcional, não é uma família estruturada, mas eu aprendi como não fazer. E eu vi que a graça e a misericórdia de Deus na minha vida trouxe restauração, porque afinal de contas, que geração que vai colocar um fim nesse ciclo que vem de geração em geração, de maldições, de feridas, de dores? Nós precisamos, com a nossa geração, colocar um fim. Basta, basta. Eu disse isso para Deus, basta. Tanto sofrimento na minha casa. Aqui chega, porque Deus precisa de uma geração para colocar em ordem todo o caos que a nossa família entrou. E Deus está querendo fazer isso com você, comigo, conosco, para que a gente realmente seja a família bendita sobre a terra e abençoe, através de Jesus todas as famílias da terra. Hoje nós vamos estudar sobre a família de Ló. Quem é Ló? O que Ló fez? O que aconteceu? E eu vou ler aqui, especificamente, um episódio da vida de Ló, o sobrinho de Abraão, e nós vamos entender o que aconteceu com essa família. Lá em Gênesis 19, do 4 ao 11, essa história, mas eu vou pular alguns versículos. Gênesis 19, a partir do versículo 4. Gênesis 19, 4. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que, à noitinha, entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, e fechou a porta após si. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, portanto se acham sob a proteção do meu teto. Uau! Versículo 11. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta e foram embora. Versículo 16 diz assim: como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Essa história traz alguns episódios meio que estranhos para nós. Nós vemos Ló, o sobrinho de Abraão, em um determinado ponto, ele estava com seu tio Abraão, mas os pastores entre eles brigaram, e Abraão falou: então vamos dividir, não dá mais para a gente ficar junto. Abraão falou para Ló: você escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E Ló olhou as campinas do Jordão, e nas campinas do Jordão ele escolheu ir em direção a Sodoma. Então Abraão foi para o outro lado, e quando Ló decidiu ir em direção a Sodoma, ele foi armando tendas, e chegou até Sodoma e se estabeleceu ali. Aí, em Gênesis 19, 23, fala sobre a destruição de Sodoma. Saía o sol entre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e submeteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Até as crianças sabem disso, né? Que a mulher de Ló virou uma estátua de sal.
E aí, o que é que a gente precisa entender em tudo isso? O que Deus quer falar conosco nesse episódio? O que está acontecendo? Primeiro, nós vamos entender aonde Ló foi. Ele foi para Sodoma. E Sodoma é um lugar onde Deus fala, inclusive, um pouco antes, Deus fala com Abraão sobre Sodoma, que Sodoma, o pecado de Sodoma se multiplicou de uma tal maneira que Deus iria destruir Sodoma. Era uma cidade, duas cidades assim, estava impregnado o pecado. E é muito semelhante com tudo que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa Sodoma e Gomorra. E nós precisamos entender que existem homens perversos lá fora. Quantas meninas, durante a semana, eu ouço falar que foram abusadas e os pais não sabem. Elas foram abusadas e têm medo de contar, porque elas vão apanhar. Isso aqui em Ribeirão Preto. E eu fico imaginando, entre aspas, a ignorância dos pais em relação aos homens perversos que estão à nossa volta. Agora, eu vou ler para você a origem dos moabitas e dos amonitas, que depois dessa história de Ló, o que aconteceu e de onde surgiu esse povo? Esse povo são os dois maiores inimigos de Israel. No Gênesis 19, 30 ao 38, diz assim: Subiu Ló a Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está mais velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, depois deram a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim também aconteceu com a mais nova. E lá embaixo diz assim: E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que se chamou Moabe, e o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Voltando à pergunta: traumas disfuncionam famílias? Vocês acham que a família de Ló é uma família funcional ou uma família disfuncional? Só com esse episódio que a gente leu aqui. No meu ponto de vista, eu acho que vocês vão concordar comigo, é uma família totalmente disfuncional. O pai não cumpre o papel, a mãe não cumpre o seu papel, e as filhas, criadas, educadas em Sodoma e Gomorra, têm uma mentalidade incestuosa, ao ponto de se deitar com seu pai para conceber e dar à luz. A mais velha diz assim: vamos deitar com nosso pai, porque não existem homens na terra. Gente, eles não estão na história de Noé, onde os homens foram mortos. Elas estão na história de Ló. Somente Sodoma e Gomorra tinham sido destruídos. E aí, essa mentalidade de sodomia, inclusive o pecado de sodomia se remete realmente a Sodoma, dizendo ao pecado da homossexualidade entre dois homens. E aí, a gente começa a perceber que o pai dessa família tem umas atitudes, com certeza, que o levou a tomar tais atitudes. Ele não teve uma atitude assim: da noite para o dia, não, toma minhas filhas aqui, leva e faça o que vocês quiserem, abusem delas, elas são virgens. Às vezes nós achamos isso tão absurdo, mas será que nós não temos, na nossa ingenuidade, com aqueles lixos que estão na nossa mente, entregado os nossos filhos a esses homens perversos? Não abrindo a porta, mas nas janelas do Windows, deixando os nossos filhos entrarem pela internet livremente, sem nenhum limite de acesso, deixar ele usar as redes sociais sem você conhecer as senhas. As crianças e os adolescentes estão tendo contato com conteúdos pornográficos muito facilmente. Na época que eu era jovem, né, já
já faz, na década de 70, 80, eu não tinha acesso a isso, mas eu via meu irmão, por exemplo, para ter acesso a revistas pornográficas, precisava de um primo, alguém mais velho, maior de 18 anos, ir numa banca de jornal, comprar uma revista e ter acesso a um conteúdo pornográfico. Isso era mais fechado, restrito. Essa sodomia, esse pecado de Sodoma era mais concentrado num nicho. Hoje não, meus irmãos. Às vezes você está sentado no sofá, assistindo o jornal, e o seu filho está do lado com o celular assistindo conteúdos pornográficos. E a gente nem percebe. Tem um caso que, para mim, foi um dos mais sérios, eu acho que eu até contei aqui da última vez, de uma menina que ela surtou aqui em Ribeirão, na nossa igreja. Ela surtou porque a mãe e o pai deram um tablet para ela. E ela começou a ver conteúdos pornográficos, por quê? Foi indo, apertando, clicando, e chegou em conteúdos pornográficos, urgias, uma sodomia atrás da outra. E ela surtou porque ela viciou em pornografia. E estudos dizem que o vício pela pornografia, ele atinge o cérebro no mesmo lugar onde as drogas atingem. Isso pode ser algo tão viciante que precisa ter uma desintoxicação para a pessoa parar de ter acesso a esses conteúdos. Isso é muito forte. E assim, temos estatísticas que dizem que dentro da igreja, no Brasil, os homens, as mulheres, estão tendo acessos a conteúdos que não deveriam nem se passar pela cabeça deles. Agora, nós precisamos falar sobre isso dentro da igreja. Uma vez uma pessoa nos questionou: mas pastora, você vai falar sobre isso com os nossos adolescentes? Eu falei: minha irmã, que mundo você vive? Nós estamos vivendo uma Sodoma, porque ela dizia para as filhas que o que era ser virgem e não ser virgem, porque as meninas perguntaram. Aí eu falei: só falta ela falar que é um azeite extra virgem, né? Agora, o que eu preciso entender, nós precisamos entender que ela falava que quando a menina beija um rapaz, ela deixa de ser virgem. E assim, é uma inocência que não existe mais dentro da escola. Eles têm acesso a coisas que nós nem imaginamos. E aí, o que a gente tem que fazer? Tirar os nossos filhos desse meio? Não, nós precisamos tirar Sodoma de dentro deles. Não adianta nós queremos aqui fora protegê-los, nós precisamos protegê-los com princípios, com segurança dentro da nossa casa. Nós precisamos cercar os nossos filhos e tirá-los de Sodoma, no sentido de tirar do coração deles a mentalidade de Sodoma. E foi isso que não aconteceu aqui na família de Ló. E a gente crê que Ló era justo porque ele foi tirado de Sodoma e porque a Bíblia diz. Lá em 2 Pedro 2,6, se você quiser abrir rapidamente, 2 Pedro 2,6 diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O versículo 7, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Versículo 8 está entre parênteses, numa linguagem, talvez as linguagens mais novas não estão entre parênteses, mas eu vou te falar por que isso é importante. 2 Pedro 2,8 está entre parênteses na original, diz assim: porque este justo, pelo que via e ouvia quando havia entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles, aqueles? Sodoma e Gomorra. Agora, por que aqui está entre parênteses? Porque o original da Bíblia escrita não tinha esse texto. Foi colocado ali para explicar o conteúdo acima, para a gente entender o que estava acontecendo com Ló. Ló era um homem justo. Vamos contextualizar, ele era crente. Jó cria em Deus, Jó era um homem honesto, ele prosperou, adquiriu riquezas. Só que Ló se atormentava com essa injustiça, com as obras iníquas de Sodoma e Gomorra. Ele se atormentava todos os dias. Na NVT,
nessa mesmo 2 Pedro 2,8, diz assim: atormentado pela maldade que via e ouvia todos os dias. Ou seja, Ló via essa maldade ali em Sodoma e Gomorra. Por que ele não saiu de Sodoma? Por que ele continuou ali? Por que ele continuou, deixou a Sodoma entrar no coração das filhas? Por que isso incomodou tanto ele, mas ele não tomou nenhuma atitude? Se todos os dias isso era comum, haviam marcas na vida de Ló, muito sérias, que fizeram com que ele procrastinasse uma decisão, que fez ele com que ele agisse da forma como agiu com as filhas, que trouxe uma consequência desastrosa, que os netos dele eram os filhos dele. Olha que loucura esse incesto. Bom, a perda do pai de Ló, para mim, foi toda a ponta do iceberg que trouxe essa desgraça, essas ruínas nessa família. Como que Ló teve acesso a todas essas distorções, essas atitudes que fez Ló ter uma família disfuncional? Arã, pai de Ló, e aqui nós vamos conhecer a família de Ló rapidamente. A perda dele, ele morreu, e a Bíblia não conta com quantos anos ele morreu, mas tem algumas ideias para te passar aqui, para mim dá a entender que ele era novo quando morreu. A Bíblia não fala nada sobre Arã, as únicas coisas que falam sobre Arã é o que eu vou ler aqui, mas não fala da mãe de Ló. A família original de Ló, você percebe que é totalmente sem forma e vazia. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê os irmãos? E olha, Arã, o pai de Ló, morreu quando Terá, o pai de Arã e o pai de Abraão, ainda era vivo. Terá ainda era vivo quando Arã morreu. E Arã era o filho caçula de Terá. Primeiro teve Abrão, depois Naor e depois Arã. Terá teve 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. Arã, o filho caçula, o pai de Ló. E aí nós vemos um avô totalmente traumatizado, porque o filho caçula morreu. Tá, o filho morre, está lá em Gênesis 11, 28. Gênesis 11, 28. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. E um padrão que a Bíblia nos fala, para a gente ter um parâmetro, quando Ló saiu de Arã, que é uma outra cidade, ele tinha 75 anos, e isso já fazia tempo que Arã tinha morrido. Então, a minha conta aqui, imaginando tudo isso, Arã morreu por volta dos 40 a 50 anos de idade. Para uma época que Terá, por exemplo, viveu 205 anos. Então, você percebe que Arã morreu muito precocemente. Esse homem morreu, não sabemos o que aconteceu, mas após a morte de Arã, Terá saiu, Terá é o pai, ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Presta atenção nessa geografia. Eles estão aqui em Ur dos Caldeus, onde eles viviam. Arã morre, o pai de Ló, ele morre, e ele morre na terra que ele morou, que ele nasceu, ele não saiu dali. Arã morreu entre 40 e 50 anos, mais ou menos, tá? Eu estou aqui só para a gente ter noção. Aí, depois que Arã morre, vocês já passaram por um período de luto na sua família? Isso é terrível. Eu passei recentemente, talvez ainda esteja passando, mas isso traz traumas e marcas enormes. Agora, você imagina as marcas que, numa criança e num adolescente, é a perda de um pai, precocemente. Isso traz algumas marcas fortes, e outra. Quando Arã morre, Terá sai dali, de Ur dos Caldeus, em direção a Canaã. Porém, ele para no meio do caminho, não é nem meio, é perto. Ele para perto de Ur dos Caldeus, em Arã. Coincidentemente, uma cidade que tem o mesmo nome do filho que morreu.
Presta atenção nisso. Não se fala por quê na Bíblia. Mas Terá, ele não chega no objetivo dele, que é Canaã. Ele para na cidade de Harã, uma cidade que tem o mesmo nome do seu trauma, do filho que morreu. Aqui eu tiro lições tremendas, porque quantas vezes os traumas nos paralisam, a gente tem um objetivo, como Terá, de chegar em Canaã, mas a gente para a nossa vida em torno do nosso trauma e não consegue mais desenvolver o que Deus tem para nós. Não consegue mais trazer a existência, nós paralisamos, parece que nós morremos junto com aquele sonho que morreu. Morremos junto com a mãe que morreu, morremos junto com o filho que morreu. Foi o que aconteceu com Terá. E aí, pior de tudo, que Terá morre em Harã. Ele não chega no seu objetivo, ele não vai para Canaã, ele morre em Harã. Vocês estão entendendo? Os nomes são meio, assim, difíceis para nós, né? Mas é preciso que nós entendamos o que aconteceu com essa família. Eles, é uma família traumática que perdeu. E outra coisa, o filho do meio de Terá, chamado Naor, ele casou com a filha Milca, filha de Harã, que morreu, irmã de Ló. Presta atenção, por que eu acho que havia uma distorção nessa família de Terá. O filho caçula teve uma filha que pôde se casar com o irmão do meio de Harã. Não tem algo esquisito aí? E assim, a gente não sabe, mas coincidentemente, Harã significa montanha. E montanha vem para mim de algo que é alto, grande, monstruoso. E a palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus precisa em nós quebrar o orgulho que existe em nós, tirar de nós, trazer um quebrantamento em nós, para que toda montanha seja enterrada. Todo aquele lugar de idolatria, de veneração, aquele lugar que não é o lugar de outra pessoa, nem de alguém, nem de coisas, é o lugar de Deus, aquilo precisa ser quebrado. E foi o que Deus fez nessa família, Ele desmontou essa montanha, e trouxe totalmente esse trauma, porque Deus precisa trabalhar com o nosso orgulho próprio, com a nossa justiça própria. Lembra que está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se nós buscamos outras coisas, senão a justiça de Deus, senão o reino de Deus, nós estamos no caminho errado, e estamos na função errada. Bom, definitivamente, vemos aqui uma família de luto, uma família que sofre perdas significativas, claro, é muito sofrimento, os sonhos que eles tinham não se concretizam. Eu vejo isso sempre acontece, famílias que quando perde alguém, está naquela casa ali, quer vender a casa, quer sair da casa, quer para ir outro lugar, porque aquilo é muito traumatizante, você lembra da pessoa dentro da casa, isso já aconteceu na minha família. E a gente percebe que essa dinâmica familiar aconteceu aqui em Terá. Ele saiu da cidade de Ur por causa disso. E saiu e foi para Harã e morreu em Harã, não chegando no seu objetivo. Estes fatos realmente, certamente influenciaram as decisões e as escolhas de Ló durante a vida adulta dele. Harã era um homem que não se sabe muito, mas que era o pai de Ló. E nós podemos entender que o nosso passado precisa ser deixado para trás. O nosso passado precisa ser trabalhado no nosso coração. Nós não podemos simplesmente pôr um tapete e não nos posicionarmos. O tempo não apaga as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores. Então, que tal nós nos ajoelharmos e falarmos assim, Deus, me ajuda nas minhas dores. Não tem problema a gente ter dor, a gente tem dor. Não tem problema a gente chorar, a gente não é fraco porque chora, a gente é fraco quando não reconhece que nós temos traumas, não reconhece que temos feridas, e que isso precisa ser trabalhado em nós, para que a nossa família não seja destruída. Às vezes eu vejo assim, algum pai, uma mãe fala, deixa que eu cuido da minha vida, eu mereço ser feliz. Essa frase, eu mereço ser feliz, é muito sodomita.
Eu mereço ser feliz entre aspas, porque aquele que busca a sua felicidade, que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas o que significa você querer ser feliz? Se isso entra pecado, você vai destruir sua família. Nós, filhos, não temos culpa do pecado dos nossos pais, mas nós sofremos as consequências. E nós precisamos dar um basta nisso. Nós, como pais, precisamos entender que o nosso pecado atinge os nossos filhos. Que o nosso pecado traz consequências sérias para os nossos filhos. E que as coisas que não nos posicionamos vai trazer situações muito sérias em nossa família. Eu resolvi dar um basta nas minhas perdas. Eu tenho perdas significativas na minha vida, tenho muitas. De pessoas, de coisas. Mas eu resolvi deixar lá em Ur dos Caldeus. Eu resolvi deixar essas coisas, essas perdas, essas dores lá atrás. Deus falou para mim, sai dessa terra. Sai da terra da sua dor. Sai daí e não pare em Harã, não. Ali ainda é sua dor. Vai para Canaã. Chega em Canaã e cumpre os propósitos que eu tenho para você. Recentemente eu tive um sonho. Quando eu era criança, na época de 70, era comum os vizinhos brincarem na rua. E eu tinha uma vizinha que se chamava Daniela, e ela tinha piscina na casa dela. Então, de vez em quando, a gente reunia, vamos nadar na casa da Daniela. E ia um monte de criança para lá, nadar nessa casa. E eu amava o dia que eu ia lá nadar. Eu ia nadar na casa da Daniela. Eu amava a casa da Daniela. Eu amava os pais da Daniela. Tudo lá era melhor que na minha casa. Era uma casa assim, sabe, o paraíso das crianças? Era muito bom, era uma casa grande. E aí, recentemente, eu sonhei com essas casas. A minha casa, a casa da Daniela, eram 3 casas de diferença, nós. E com esse tempo que eu vivi ali. E interessante, eu estou trazendo aqui porque no meu sonho, eu comprei essa casa. E Deus, no sonho, falou assim para mim, hoje eu te dei o território da sua infância. E eu pude entender que, quando eu estava nessa casa que eu vivi, foi o tempo que mais Satanás trouxe marcas muito sérias dentro do meu coração. E que se eu não deixar Deus tratar, eu vou morrer em Harã. Ou eu vou morrer em Ur dos Caldeus. Eu preciso entender que Deus, pela cruz de Jesus, através do sangue dele, já comprou para mim a minha dor. Já comprou para mim o território da minha tristeza. Já comprou para mim a minha frustração do meu passado. O sangue dele é suficiente para cobrir tudo isso. E eu tenho que tomar posse disso. Eu tenho que me ajoelhar diante de Deus, me humilhar e falar assim, Deus, me cura. Eu tenho dores profundas. Que se o Senhor não me curar, os meus filhos vão sofrer consequências. Não é só sobre mim, é sobre a minha descendência. É sobre aqueles que o Senhor está gerando através de mim. Que não são só os filhos naturais, mas os filhos espirituais. Isso é muito sério, meus irmãos. E a gente precisa entender que se nós quebrarmos esse ciclo de maldição, de dor, a próxima geração vai ser livre para cumprir os propósitos do Senhor. A próxima geração não vai multiplicar as suas dores. Elas vão, daqui para frente, uma nova história, uma nova família, uma nova vida jorrando através da sua vida. Isso é possível? Sim, é possível, por causa da cruz. Agora, além dessa família toda, e todo esse contexto na vida de Ló, nós vemos aqui um sentimento em Ló, de abandono e solidão. Você imagina uma pessoa nova, que ainda nem é casado, perde o pai, a mãe a gente não sabe, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas lá em Gênesis 13:11 diz assim, então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. De quem que nós estamos falando aqui? Da separação de Abraão com Ló. Agora, por que Ló olha e escolhe as campinas do Jordão? Nós entendemos todo o contexto bíblico, aqui eu não tenho tempo para argumentar tudo isso, mas era uma região próspera, era uma região bonita, era uma região que aos olhos fazia muito bem. E aí, onde que Ló escolheu?
Ló, eu não vou mais ficar solitário. Eu não sou mais abandonado. Eu vou para lá, porque lá é uma cidade próspera. E vou, sim, ter apoio e segurança lá. Se eu não tenho mais o meu tio, Abraão, eu vou achar em Sodoma. Sodoma é uma cidade de pecado. Sodoma é uma cidade que vai estragar sua vida, sua família. Não, mas lá tem dinheiro. Lá tem prosperidade. Eu vou para lá. E ele sentiu segurança em algo que não tinha segurança. Ló deu muito valor naquilo que não tinha valor nenhum. E Ló deu pouco valor naquilo que não tinha preço. A terceira questão aqui que nós vemos é a responsabilidade prematura na vida de Ló. Sem a presença do pai, pode ter sentido a necessidade de amadurecer rápido. E isso, o que acontece na vida das pessoas? Gera estresse e ansiedade. E a pessoa fica com aquela situação assim de alarme. A todo momento eu tenho que fazer alguma coisa. A todo momento eu preciso ter uma atitude. E ela desenvolve esse estresse porque a responsabilidade bateu na porta dela antes da hora. E aí a gente vê lá em Gênesis 16, os anjos, quando eles tiveram que tirar Ló e a família deles de lá, de Sodoma, eles pegaram eles pelo braço na força, quase que no colarinho deles, assim, vamos embora, depressa, eles estavam demorando. Teve uma vez, minha mãe havia falecido, e a irmã dela, uma muito próxima minha, faleceu logo depois. E quando essa minha tia morreu, eu já estava com vários traumas aqui de perdas, aí minha tia morre. E ela é de Bauru. E eu peguei e ia para lá, meu marido, vamos para Bauru e tal. E eu sentei no sofá da minha casa, gente, de verdade, eu não tinha atitude, eu fiquei assim paralisada, eu fiquei sem saber o que fazer. O meu marido chegou em casa e falou, vamos, você já arrumou as coisas? Eu falei, E assim, apagou da minha mente o que eu tinha que fazer. Essa ansiedade gera em nós, talvez, sentimentos de reação bloqueada. Eu não sei se vocês já ouviram, mas em 2010, eu e meu esposo estávamos no Chile, quando teve aquele terremoto. Foi o 5º maior terremoto da história do mundo, que teve em 2010 lá no Chile. Se eu não me engano, 27 de fevereiro de 2010. Nós estávamos ministrando uma semana para os jovens de lá. E nós passamos por esse terremoto. E na hora que a terra começou a tremer, eu estava dormindo, foi de madrugada com meu esposo, e eu acordei, ainda a luz estava acesa, o lustre da casa batia, ele era comprido assim, ele batia de um lado para o outro assim, por causa do terremoto. E eu, como brasileira, a gente não sabe o que é isso. E para mim parecia um trem que estava passando lá, não é um trem mineiro não, é um trem mesmo. Um barulho tão forte, e o terremoto ele tem um barulho de água, de estrondosa assim, não é só balançar, é um barulho aterrorizante. E eu falei, gente, esse trem vai passar por cima da casa. E esse trem começou a aumentar e começou a tremer tudo. E eu acordei, sentei, e de repente a luz apaga. Lá no Chile eles têm muitos terremotos e quando chega no grau 7, toda a energia se apaga para não pegar fogo. Isso fui aprendendo depois. E eu sentei na cama, e eu sou muito agitada, elétrica, meu marido já é mais calmo. Mas olha interessante, por causa de ter que tomar uma atitude rápida, eu paralisei, eu sentei na cama e fiquei parada, assim. E ele, vamos, é terremoto. Eu falei, como é que você sabe? Isso eu pensei e não falei, porque eu não conseguia nem falar. De tanto medo, as malas caindo para o chão. Eu tinha um vidrinho de própolis do lado, assim, caiu, derrubou própolis tudo no chão. Foi um horror. Coisas quebrando, pessoas gritando, alarme tocando, alarme de carro, de casa. E, assim, um horror. É muito... O grau ali do terremoto chegou a 8,6 nesse dia. Foi muito forte. E a gente ia andando, batendo a cabeça, batendo a perna, ia pisando no chão, de repente o chão saía do chão. Era horrível. Mas eu não tive reação de correr. Aí meu marido me pegou pelo braço, me puxou, falou, vamos, é terremoto. E eu pensei, meu Deus, como esse homem sabe que é terremoto? O que é isso? E aí a gente saiu, foi para o quintal,
dessa casa, e a gente aprendeu depois que o quintal era o pior lugar que a gente poderia ter ido, porque a casa poderia cair, cairia em cima da gente. A gente aprendeu todas as defesas de um terremoto nesses dias, porque depois teve réplicas. Mas, enfim, eu estou contando isso para você entender que talvez Ló, ele ficou ali, demorou ali, porque talvez isso, aconteceu um trauma tão grande na cabeça dele, tudo que eu construí vai sumir? Como assim? O que eu vou fazer? E essa precocidade na responsabilidade de Ló, paralisou Ló. Talvez não é porque ele não queria sair dali, mas ele demorou ali. Aí trouxe também uma insegurança financeira, uma insegurança social e financeira, que um jovem que perde o pai e a mãe, já são traumatizados lá atrás, e não tem um respaldo dos pais, eles também têm essa insegurança. Numa sociedade daquela época de Ló, que é uma sociedade patriarcal, tribal, a ausência do pai poderia gerar um caos dentro daquela família. E aí, eu já fui em velório de pessoas que perdem o pai precocemente, e o filho adolescente está ali, e as pessoas vêm abraçar o menino e falam: agora você é o homem da casa. Não é assim? Eu já vi muito disso. Aí eu e meu esposo, preocupado com eles, a gente vai lá e abraçar. Agora você continua sendo filho da casa. Porque, gente, a gente não pode transferir responsabilidades que não é dele. Isso traz traumas e traz essa insegurança na vida de uma pessoa que não é Deus que coloca. A gente tem que entender que se eu sou filho, eu sou filho. Se eu sou pai, eu sou pai. Se eu sou mãe, eu sou mãe. Pronto. E não tem muita... É tão fácil, a gente que complica. Se Ló era justo, por que ele não evitou Sodoma na vida dele? Os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores diante do Senhor. A gente não sabe ao certo o que eram todos esses pecados de Sodoma, essa amplitude, mas Deus falou que eram graves, lá em Gênesis 18, 20. Talvez se referindo à homossexualidade, talvez falando das injustiças, eles eram injustos com os outros povos, nós não sabemos ao certo, mas as suas perversões sexuais podem ter originado lá de Sodoma nos cultos pagãos de fertilidade da época, e isso trouxe todo esse contexto de Sodoma. Bom, essa família traumatizada, Ló, nesse momento, escolhe as Campinas do Jordão, e escolhe uma mulher para se casar com a mesma visão dele em questão de Sodoma. Isso tudo é verdade, porque as consequências disfuncionais dessa família é tão séria, que quando eles saem de Sodoma, o anjo fala para eles não olharem para trás, a mulher de Ló olha para trás, e vira uma estátua de sal. E aí, o que acontece no coração de Ló? Agora eu perdi minha mulher também. Agora sim, sabe quando está para acabar mesmo? Já aconteceu muita coisa, eu já sofri muito, agora eu perco a minha mulher. Eu vou perder a minha esposa, que minha companheira, que esteve comigo o tempo todo. Eu estou sem ela agora. E isso, a consequência é muito séria. E nós vemos também nessa situação toda, uma questão que eu sempre observo. Onde estava a mãe de Ló em todo esse processo? Não sabemos nem o nome, a Bíblia não fala nada sobre ela, e eu tenho a convicção de que se ela tivesse sido relevante, apareceria pelo menos assim, a mãe de Ló falou isso, ou a mãe de Ló fez isso. Não, simplesmente o menino perde o pai, o vô sai dali, leva o neto com ele, e vai embora para outro lugar. Não sei se a mãe foi junto, não sei se não foi, mas enfim, há muito ausente no contexto bíblico. Cadê a mamãe? Eu falei sobre isso da última vez também. A mãe traz acolhimento, a mãe traz consolo, a mãe traz validação na vida de um filho. Quando Ló abre a porta, protege os anjos que estão na casa dele, tanto é que esses anjos queriam dormir na praça, e Ló não deixou, porque eu imagino que Ló sabia dos pecados ali. Ló levou esses homens para dentro da casa dele, forçou que eles entrassem, e aí o que aconteceu? Ló falou assim: eu te dou as minhas 2 filhas virgens,
Gente, que loucura. Mas da onde que veio essa falta de proteção e de acolhimento na vida de Ló, que ele fez isso com as suas filhas? Talvez na falta da mãe dele lá atrás. Sabe, você não teve mãe? Muita gente não teve. Mas a gente sabe que o que é certo é o que está escrito na Bíblia. Nós precisamos proteger a nossa casa. Nós precisamos acolher os nossos filhos. Eu não sei bem como fazer, mas a graça de Deus é suficiente. A graça do Senhor é capaz de cegar os homens perversos que estão lá fora. Assim como os anjos fizeram, e aí esses homens desistiram e foram embora. Queridos, eu tenho orado, posto as mãos sobre os nossos adolescentes e falado assim: os homens perversos da nossa cidade não atingirão vocês, eles serão cegos, eles não conseguirão olhar para vocês. Vocês são protegidos, vocês são prósperos, vocês são guardados, vocês são acolhidos. Eu sempre disse isso para os meus filhos. E sabe uma coisa muito interessante? Às vezes a gente acha, criança não está entendendo nada. Hoje, meus filhos já na fase adulta, mãe, você sempre falou isso, né? Por exemplo, o Natan lá no sul, quando ele passou alguns relatos do resgate, ele passou um áudio chorando, foi muitos detalhes, mas isso foi muito interessante. Ele falou assim: mãe, você sempre me ensinou que Deus é mais importante que pessoas, e pessoas é mais importante que coisas. Eu sempre falei isso para eles, de verdade. Desde pequenininhos eu falava: Deus é mais importante que pessoas, e pessoas são mais importantes que coisas. E vamos colocar a prioridade nos devidos lugares. E quando ele estava passando por esse perrengue lá, ele falou assim, porque o que aconteceu? Quando chegou o resgate na casa que ele estava, do sogro dele, que era um sobrado, a água chegou no terraço de cima, e precisava tirar eles logo dali, porque a água ia subir, eles iam ficar no telhado. E aí, o barco só cabiam 4 pessoas, eles estavam em 4 homens e 4 mulheres. O que os resgatistas falaram? Vamos tirar as 4 mulheres, e depois a gente volta para tirar os 4 homens. E ele falou assim, vai lá saber se ele ia voltar mesmo. E aí, ele mandou um áudio chorando, falando isso, que ele entregou a esposa dele num barco, com um homem que ele não conhecia, numa situação que ele não sabia o que ia acontecer, e não sabia se ele ia viver ou morrer. E eu assim, meu Deus, o que está acontecendo com a minha família? E aí, isso tudo, gente, era no dia do meu aniversário. E eu falando assim, Deus, eu sei que o Senhor quer trabalhar alguma coisa dentro de mim, derrama luz nas minhas trevas, eu sou tua. Traz acolhimento, traz vida do Senhor na minha família. E quando Natan mandou uma mensagem falando que os resgatistas voltaram com o barco e pegaram ele e levaram para o mesmo lugar que as mulheres estavam, ele falou assim, mãe, primeira coisa que eu pensei foi que você me ensinou, que Deus é mais importante que pessoas, e pessoas é mais importante que coisas. O que eu pensei? As minhas coisas eu vou deixar para trás, a minha esposa vai embora, e Deus é mais importante, então eu vou servir a Ele até que eu morra. E eu falei, que preço tem o seu filho diante de uma adversidade dessa? Lembrar de um princípio que você semeou no coração dele. Isso, gente, tira qualquer medo, insegurança que você tem no futuro dos seus filhos. Se nós conseguimos, pela graça de Deus, tirar Sodoma de dentro dos nossos filhos, nosso papel foi cumprido. E, por último, penúltimo, eu estou acabando. Quando a gente vê uma família tão traumatizada de Ló, a gente vê que essa família era idólatra. Lá em Josué 24:2, não precisa abrir, eu vou ler rápido. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, tirou até Arã dessa situação aqui, ó. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses.
Então Abraão veio de uma família de idólatra, adorando outros deuses. Sabe que nós nos tornamos semelhantes àquilo que a gente adora? Lá no Salmo 115, fala que adoram a outros deuses que têm mão, mas não tocam, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. E o que o salmista fala? Tornam-se semelhante a eles os que tais coisas praticam e sejam confundidos. E aí a gente percebe que se eu adoro o Deus, que não é Deus, que é Deus com D minúsculo, eu vou me tornar igual a Ele, eu vou me tornar uma pessoa que não vê, que não toca, que não sente, porque nem coração tem. Agora, se eu adorar um Deus vivo, poderoso, eu vou me tornar semelhante a Ele. E eu vou ver, eu vou escutar, eu vou reagir a coisas que estão ao meu redor. E eu vou reagir corretamente. Ló, de alguma forma, coloca menos valor, aliás, naquilo que não tem preço. Ele não valoriza a família, as filhas. Ele não valoriza as pessoas. Ele dá mais valor em homens de Deus, eram anjos. Ele dá mais valor na obra, no ministério, nas coisas da igreja, do que na família. Queridos, a igreja é extremamente importante, o ministério é extremamente importante, mas coloque as coisas no devido lugar. Nós precisamos tirar o ministério de um lugar de idolatria. Nós precisamos tirar as pessoas de um lugar de idolatria. É só Deus que é digno dessa adoração. É só Ele. E só a Ele adorarás e só a Ele darás culto. A gente conversa com pais diariamente e a gente vê pais falando assim: deixa, não tem nada a ver. Né? Pode deixar conversar com pessoas. Às vezes a gente tem que falar para os nossos filhos: esses seus amigos, você não vai sair mais. Eu já falei isso para os meus filhos, e eu já falei para pais falarem isso para os filhos deles, e já falei isso para os meus adolescentes. Pastora, mas a gente tem que agregar todo mundo, tem que trazer todo mundo. Mentira. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo 3, que dessas pessoas arrogantes, caluniadoras, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, fuja dessas pessoas. Se você é para você fugir, você vai deixar seu filho ter contato com essas pessoas? O seu filho é sua herança. E nós precisamos entender que o nosso lugar, dentro da nossa casa, é um papel de dar segurança e proteção para os nossos filhos. E por último, trouxe sobre Ló luto e depressão. Sabe aquela situação, quando ele está lá na caverna, e as filhas dão vinho para ele beber, e embriagam, aí ele se deita com as filhas e nem percebe? Por que ele não quis? Por que ele quis beber o vinho? Foram as filhas que levaram, sim, mas ele tomou. Não foram as filhas que puseram goela abaixo o vinho, ele tomou. Eu imagino que ele estava ali curtindo como diz na nossa época, né, curtindo uma fossa. Estava na maior deprê ali, porque ele devia estar falando assim: perdi meu pai, meu tio ficou para trás, perdi minha casa, perdi meus bens, e agora perdi minha esposa. O que resta para mim? Bebeu, ficou embriagado, e aí trouxe um impacto tremendo na vida de Israel, gerando os maiores inimigos de Israel. Eu não quero gerar inimigos para a igreja. Eu não quero criar inimigos para Israel. Eu quero criar uma família bendita que abençoa Israel, que abençoa o povo de Deus, que abençoa a igreja. A minha conclusão nessa manhã é: se foi assim com Ló, por que não pode ser assim conosco? Se Ló era homem justo, nós também somos. Mas isso aconteceu com ele. A gente tem que, de verdade, de uma vez por todas, nos humilharmos diante de Deus e falar: Deus, eu preciso de trazer repouso para a minha terra. Josué, ele lutava e depois ele trouxe repouso para a terra. A minha terra, meu território, eu vou entregar, sim, repousado da guerra para os meus descendentes. Eu preciso entender que Deus precisa derramar luz nas minhas trevas. Há consequências positivas e negativas que nós deixamos para os nossos filhos. Eu tenho pedido a Deus
que eu quero deixar mais consequências positivas do que negativas. Eu preciso ser um pai, uma mãe, que pare o ciclo de dores e maldições que eu passo para as próximas gerações. Nós vemos em toda a Bíblia que Deus resiste ao soberbo, que Deus quebra as pessoas que se acham. Às vezes acontecem coisas, eu não falo que é sempre, mas às vezes acontecem coisas nas nossas vidas para Deus quebrar-nos mesmo. E que a gente precisa se humilhar, se quebrantar, porque Ele precisa nos curar. Ele faz a ferida e Ele cura. É dessa maneira que eu quero pedir a você, volte para a sua casa, medite sobre tudo isso, sobre a família de Ló. E tem muito mais coisas em todo esse contexto. Eu dei um resumo geral nessa história toda, mas eu preciso que você prometa para mim, que vai chegar em casa e vai estudar sobre essa família, e vai tirar coisas riquíssimas para a sua família, ser uma família bendita do Senhor. Você tem o nome de Jesus na sua vida, dentro de você, sobre os seus ombros, e a paz que excede todo entendimento humano, guardará você e a sua casa, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, Deus abençoe, pastor. Acabou, glória a Deus. Posso pegar água aqui? Ok, amém.